além do estudo etimológico, do estudo de patrimônio, afinal de contas, qual o sentido e alcance de patrimônio? Dispõe o artigo 5º caput da Constituição que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. A propriedade é prevista na Constituição de várias formas. A propriedade ela deve atender uma função social, acima de tudo. E se não bastasse, ela incorpora a dignidade humana. Sem propriedade, sem o uso e a posse, a propriedade em si considerada a titularidade de certos direitos patrimoniais, o próprio indivíduo não regozijará, não conseguirá usufruir de dignidade, não terá dignidade. Portanto, a propriedade, notem vocês, é uma cláusula pétrea, já que diz respeito a um direito fundamental do indivíduo, da pessoa em sociedade. Se avaliarmos os crimes contra o patrimônio, eles são previstos nas mais diversas legislações de países e ainda, em termos históricos, nós estamos diante de categorias jurídicas seculares. Seculares porque se formos avaliar o Código de Hammurabi, se avaliarmos a própria lei de Italião também, que é chamada olho por olho, dente por dente, que é o próprio Código de Hammurabi, até as mais diversas legislações primeiras, notaremos que o furto e o roubo sempre foram objetos de preocupação. Até mesmo, por exemplo, se avaliarmos na doutrina clássica italiana, desde Mantini, enfim, os mais diversos autores, Bettiol, é certo que quando os crimes patrimoniais eram praticados até mesmo em continuidade delitiva. Aliás, discutia-se muito sobre a existência ou não de continuidade delitiva. Havia uma preocupação com relação à punição do terzo furto, né? Ou seja, do terceiro furto na doutrina italiana e lá mesmo, na realidade italiana, praticado pelo agente. O agente que praticasse um terzo furto, de que forma que ele seria punido? Então, são questões importantíssimas que devem ser analisadas também a partir de uma digressão histórica, envolvendo o clássico da doutrina penal. Desde a doutrina penal italiana, de povos passados, até mesmo com uma certa evolução, entrando em Bento de Faria e até mesmo Nelson Hungria, por que não, Basileu Garcia, que dispensam comentários em relação à cultura desses autores, até nos dias atuais, que daí nos dias atuais nós discutimos o seguinte: qual a jurisprudência consagrada em se tratando de consumação do crime de furto ou em consumação do crime de roubo? Ou seja, se formos analisar a chamada teoria da Amócio. Afinal de contas, o que é a teoria da Amócio? Ela teve surgimento somente nos dias atuais ou ela também remonta ao passado histórico do direito penal? A quem possa interessar até mesmo, né, sobre esses institutos clássicos de concurso de crimes, de teoria da Amócio, enfim, nós temos com relação ao concurso de crimes um professor do Rio Grande do Sul, que é Ney Fayette Júnior. Ele é professor da PUC do Rio Grande do Sul. Agora, lá do outro, nós temos também
os autores mais contemporâneos que tratam da questão da teoria da Amócio, e daí eu cito, por exemplo, o caso de César Roberto Bittencourt e de Rogério Greco, tá? De Rogério Greco. Bom, posto isso, e nós faremos remissão aqui a nada mais, nada menos também que a Nelson Hungria, tá? Eu vou ler uma parte da obra de Hungria para vocês, mas, de todo caso, é certo que a propriedade é um direito fundamental e inviolável, na perspectiva da Constituição. E se assim o é, compete ao legislador infraconstitucional a tipificação de condutas, visando a proteção da inviolabilidade do patrimônio, visando a inviolabilidade patrimonial, visando, portanto, a essa dignidade penal, conferir dignidade penal. O que é conferir dignidade penal? A proteção até mesmo ao patrimônio. Para que vocês possam ter ideia, a propriedade, ela é objeto, é tema de discussão, né? E até mesmo, por que não de proteção, tanto no direito civil como no direito penal. Sob a ótica do direito civil, e daí vocês têm o direito civil com muita propriedade, aqui eu somente trago, ainda que em passant, a título de curiosidade, a propriedade está umbilicalmente relacionada com os direitos reais. Não diz respeito aos direitos pessoais ou das obrigações, mas sim aos direitos reais. Nos direitos reais, como nós bem sabemos, há uma relação de domínio pleno de uma pessoa em relação a uma coisa, né? Se nós formos analisar essa relação de domínio pleno, ela pode acontecer em relação a semoventes. É possível falarmos de furto de semoventes. É possível de falarmos ainda de furto de energia elétrica e furto de água, né? Ou seja, surgem questões que dizem respeito a essa propriedade e que geram reflexos na área do direito penal, que dirá até mesmo alguns crimes que não tratam diretamente do patrimônio, mas sim da posse. Por exemplo, eu cito no Código Penal o crime de esbulho possessório. Obviamente, o crime de esbulho possessório, ele não se equipara ao crime de furto. O crime de furto tem outra roupagem, mas notem que há o esbulho possessório que atinge não a propriedade, mas a posse de alguém. No direito de usar, gozar e dispor da coisa, né? E daí nós entramos, até mesmo, se adotamos a teoria objetiva ou subjetiva no âmbito da posse, né? E daí vem de Ehring ou de Savigny, né? O correto é Savigny porque Savigny não era francês, sim um alemão. Mas, enfim, por que eu trago essas nuances na perspectiva do direito civil? Porque no direito civil, o espectro de proteção, o campo de proteção do patrimônio, ele é mais reduzido que propriamente no direito penal. No direito penal, há uma ampliação do espectro de proteção do patrimônio. Tanto assim que no direito civil, nós discutimos essa questão patrimonial sob a ótica dos direitos reais. Como se dá a transferência de domínio e até mesmo como se dá a propriedade em relação a determinado bem, né? Agora, é certo que no direito civil, que diz respeito aos atos da vida praticados em sociedade e que há toda uma formalidade, uma forma para a prática desses atos, essa relação de domínio e de transmissão da propriedade exige, por exemplo, a tradição ou até mesmo a escritura, dependendo a tradição se for um bem móvel e a escritura dependendo
de um bem imóvel. Há uma formalidade e tudo isso projeta efeitos em sociedade, né? Efeitos erga omnes em relação a todos, no sentido de transpassar que essa relação de domínio do próprio proprietário seja de conhecimento geral e que os outros, portanto, não têm o direito, em regra, de prejudicar essa relação de domínio por parte do seu titular. Não tem direito, até mesmo, em outros casos, de causar turbação ou esbulho da posse, de turbar a posse ou esbulhar, né? Enfim, posto isto, é certo que, na perspectiva do direito penal, o patrimônio, ele foi estudado também, em certa parte, com o conceito do direito civil, só que chegou-se no momento em que se tornou indispensável o estudo próprio dos crimes contra o patrimônio, estudar o patrimônio na perspectiva das infrações penais. No Brasil, não diferente, o Código Penal Republicano de 1890 tipificava os crimes contra a propriedade. Tá? Então, o Código Penal Republicano tipificava os crimes contra a propriedade. O Código Penal Republicano é um código penal, foi um código penal que não foi alvo de elogios, não foram dispensados elogios ao Código Penal Republicano de 1890, tal como ao Código Penal ou ao Código Criminal do Império de 1830. O que eu quero dizer? O Código Criminal do Império de 1830 foi até mesmo objeto de elogios, porque inaugurou toda uma filosofia da parte geral, inovadora, pensando na questão da imputabilidade, pensando em várias questões importantes em termos da parte especial, inspirando-se na melhor doutrina, para que vocês tenham ideia, na melhor doutrina estrangeira, para que vocês tenham ideia, até mesmo estudiosos do direito alemão estudaram o português a fim de compreender o Código Criminal do Império. Porém, o Código Penal Republicano de 1890 não foi bem quisto, porque ele trazia algumas distorções no que diz respeito até mesmo à teoria geral do crime. Embora, para que vocês tenham até mesmo ideia, o Código Penal Republicano, ele previa os crimes contra a propriedade, né? Eu destaco aqui a terminologia, os crimes contra a propriedade, para que vocês tenham ideia, né? Até lendo aqui um dispositivo próprio do Código Penal Republicano, só abrindo, dos crimes contra a propriedade pública e particular, tá? Do Código Penal Republicano, no seu título 12, capítulo 1, o capítulo 1 se iniciava com o dano, e à época o dano se escrevia D-A-M de Maria, N de navio e O, né? Para que vocês tenham ideia. Artigo 326, destruir ou inutilizar livros de notas, registros, assentamentos, atas e termos, autos e atos originais da autoridade pública, livros comerciais em geral, todo e qualquer papel, título ou documento que sirva para fundamentar ou provar direitos sem haver lucro ou vantagem para si ou para outro. Né? Nós tínhamos o crime de dano, ainda no capítulo 2, crime de furto, artigo 330, subtrair para si ou para outro coisa alheia móvel contra a vontade do seu dono. Pessoal, se envolvia, por exemplo, a subtração, obviamente que era sem a vontade do dono, né? E ainda nós tínhamos a prisão celular, assim chamada à época, por 1 a 3 meses e multa de 5 a 20% do valor do objeto furtado. Então,
tínhamos como parâmetro um percentual calculado com base no valor do objeto furtado, né? E ainda, se de inferior a 100, o dinheiro à época, pessoal, não lembro nem a espécie aqui, porque é 100 cifrão 000. Pena, prisão celular por 2 a 4 meses e a multa. Tá? Então, havia uma divisão de valores. E ainda, artigo 331. É crime de furto sujeito às mesmas penas e guardadas as distinções do artigo precedente? Parágrafo 1º. Apropriar-se alguém de coisa alheia que venha ao seu poder por erro, engano ou caso fortuito. Parágrafo 2º. Apropriar-se de coisa alheia que lhe houver sido confiada ou consignada por qualquer título, com obrigação de a restituir ou fazer dela uso determinado. Parágrafo 3º. Apropriar-se de coisa alheia achada, deixando de restituir ao dono, se a reclamar, ou de manifestá-la dentro de 15 dias à autoridade competente. Parágrafo 4º. Apropriar-se em proveito próprio ou alheio de animais de qualquer espécie pertencentes a outrem. Né? Então, notem, porque eu estou lendo para vocês essa parte, tá? Notem que havia uma confusão conceitual no que diz respeito entre o furto e a apropriação indébita, que nós vamos até mesmo avaliar, porque aqui fala apropriar-se. Né? Apropriar-se é o mesmo que subtrair? Então, eis uma primeira reflexão. Segundo ponto, notem que a axiologia, axio, vem de valor, e logia é lógica. A justificar o bem jurídico penal à época era diferente, porque os furtos então praticados eram voltados a furtos de seres semoventes, de coisas achadas, de coisas perdidas. Não à toa que a doutrina clássica discute há tempos o seguinte: é possível falarmos de furto da coisa achada ou da coisa perdida nos dias atuais? Da res derelicta, que nós vamos assim avaliar. Notem, portanto, que a axiologia da época era um tanto quanto diferente. Notem que o conceito de propriedade era visto de uma forma própria dos valores da axiologia da época. Tá? E notem, portanto, que daí, só para arrematarmos, o artigo 338 do Código Penal Republicano de 1890 previa o crime de estelionato, abuso de confiança e outras fraudes. Por exemplo, artigo 338. Julgar-se-á crime de estelionato, parágrafo 1º, alhear-se a coisa alheia como própria ou trocar por outras as coisas que se deverem entregar. Notem até mesmo uma redação um tanto quanto diferente à época, além da gramática. Alhear necessariamente ou aforar a coisa própria já alheada, locada ou aforada. Então, notem que nós tínhamos várias questões, né? E eu destaco aqui abusar de papel, no parágrafo 6º do artigo 338, com assinatura em branco de que se tenha possado ou lhe haja sido confiado com obrigação de restituir ou fazer dele uso determinado e nele escrever ou fazer escrever um ato que produza efeito jurídico em prejuízo daquele que o firmou. Né? Enfim, notem, portanto, que o Código Penal Republicano de 1890 não tinha uma redação precisa no que se refere, né, aos tipos penais. E, ainda que admitidas fossem essas redações, essas tipologias, notem vocês que elas seguiam, os tipos penais seguiam a carga axiológica do direito penal à época.
houve uma evolução até mesmo das sociedades e a criminalidade ela se reinventa paulatinamente, né? Principalmente com o crescimento dos centros urbanos, principalmente com os meios de execução dos crimes cada vez mais sofisticados, com novos bens, né? Hoje, notem vocês, nós não temos somente bens corpóreos em grande parte, nós temos bens incorpóreos, envolvendo até mesmo, né, questões afetas à intimidade de alguém, a direitos autorais. Será que tudo isso é furto? Por exemplo, se alguém, por meio da conduta de phishing, que significa pesca online, tá? Necessariamente se valer de um hardware ou algo que o valha, para induzir alguém, um usuário da rede, da internet, a entregar seus dados, a fornecer seus dados pessoais, será que isso configura um crime específico na legislação penal brasileira nos dias atuais? Ou seja, há um crime específico para a conduta de phishing, que nos Estados Unidos eles chamam de theft crime, né? Ou seja, do furto de identidade. Nos Estados Unidos eles criminalizam essa figura, tá? Já dizia Solov, nos Estados Unidos, que há um chamado problem of aggregation, ou seja, um problema de agregação de dados, em que dados são fornecidos, aparentemente não tem grandes, vamos dizer assim, não tem uma grande importância para um determinado fim, só que depois, com vários dados fornecidos pela mesma pessoa, há uma agregação formando uma digital biography, uma biografia digital em que as empresas conseguem formar um retrato da identidade e da personalidade do usuário e do consumidor, lançando produtos e principalmente se dedicando à publicidade comportamental, que é o profiling, além do marketing ou até mesmo do target marketing, da propaganda dirigida. Será que o furto de dados pessoais é considerado crime? Será que o correto é falarmos ainda de furto? Já assim se posiciona, né, trazendo essas reflexões, Patrícia Peck, e eu também, por que não, no campo do direito digital no Brasil, com reflexos na área criminal. Então, notem, para demonstrar a todos que nós temos uma evolução, seja dos meios de execução em crimes patrimoniais, seja com relação ao bem jurídico penal, envolvendo até mesmo os bens. Quais bens podem ser objetos de furto? O que nós podemos considerar como objeto material de crimes patrimoniais? Se vocês forem analisar, por exemplo, o phishing, há discussões se configura ou crime de estelionato ou crime de furto mediante fraude. A doutrina que prevalece e também a doutrina majoritária e a jurisprudência majoritária no sentido de que configura furto mediante fraude, tá? Eu sou contra isso. Mas, enfim, se formos avaliar a exposição de motivos da parte especial do Código Penal de 1940, e já entrando na análise do Código Penal de 1940, que é este que se encontra em vigor, notem que, à luz do Código Penal de 40, para que vocês tenham ideia, né? À luz do Código Penal de 40, só abrindo aqui o material para que vocês possam acompanhar, é certo que o nome iuris, né, não foi mais crimes contra a propriedade, mas sim crimes contra o patrimônio. Qual que foi o objetivo do legislador aqui? Foi o de conferir tutela penal, não somente à propriedade, mas ao patrimônio. Por isso que eu discuto essa questão de bens corpóreos e incorpóreos, meios de execução. Então, a objetividade jurídica é de maior amplitude. Não envolve somente a propriedade
tal como regulada pelo direito civil, mas todo e qualquer bem de valor econômico, ou seja, aferível, que possa ser avaliado economicamente em dinheiro. Mas aqui eu destaco o seguinte: será que a subtração de um retrato pelo agente, contendo ali uma foto, até mesmo de valor irrisório, socialmente falando, mas de um valor afetivo muito acentuado para a vítima, será que configura crime de furto, até mesmo a subtração de objetos que tenham um cunho afetivo e não propriamente uma conotação econômica? Vamos estudar que sim. Vamos estudar que sim. Portanto, notem vocês que o Código Penal, ele foi ampliado, ele ampliou o objeto de proteção em se tratando de crimes de furto, né? E principalmente dos crimes de estelionato, nos mais diversos sentidos, tá? Por que ampliou esse espectro de proteção, passando a proteger o próprio patrimônio? Se nós formos analisar até mesmo a exposição de motivos da parte especial do Código Penal de 40, o seu item 56 assim dispõe: várias são as inovações introduzidas pelo projeto no setor dos crimes patrimoniais. Notem as inovações. O marco não se distingue para diverso tratamento penal entre o maior ou menor valor da lesão patrimonial, mas, tratando-se de furto, apropriação indébita ou estelionato, quando a coisa subtraída, desviada ou captada é de pequeno valor, e desde que o agente é criminoso primário, pode o juiz substituir a pena de reclusão pela detenção, diminuí-la de 1 até 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Por quê, pessoal? Vocês viram que no Código Penal republicano havia uma punição de acordo com os valores subtraídos. Isso não se revelava mais apropriado de acordo com o desenvolvimento da sociedade. Tornou-se indispensável tipificar de uma forma própria o estelionato, o furto e a apropriação indébita, independentemente dos valores. E o legislador somente se preocupou o seguinte: em prever o privilégio, que é assim que nós vamos estudar. Há o chamado furto privilegiado, há o chamado estelionato, em que poderá incidir o privilégio também. Lembram-se do privilégio em se tratando de crime de homicídio? Homicídio privilegiado, o legislador também assim procedeu ao prever o privilégio próprio para o furto e até mesmo o estelionato. E por que não? Depois a gente vai discutir para outras modalidades patrimoniais. Para afastar qualquer dúvida, assim continua a exposição de motivos, é expressamente equiparada a coisa móvel e compatibilizar, reconhecida como possível objeto de furto, a energia elétrica ou suscetível de incidir no poder de disposição material e exclusivo de um indivíduo, como, por exemplo, a eletricidade, a radioatividade, a energia genética de reprodutores e etc. Poderá também ser incluída, mesmo do ponto de vista técnico, entre as coisas móveis, a cuja regulamentação jurídica, portanto, deve ficar sujeita. Somente, e assim complementa a exposição de motivos, quando há emprego de força, grave ameaça ou outro meio tendente a suprimir a resistência pessoal da vítima, passa o furto a ser qualificado como roubo. No caso de violência contra a coisa, bem como quando o crime é praticado com escalada ou emprego de chaves falsas, não perde o furto seu nome em iuris, embora seja especialmente aumentada a pena. Também importa a majoração da pena o furto com emprego de destreza ou meio fraudulento, com abuso de confiança ou concurso de 2 ou mais pessoas. O furto com abuso de confiança não deve ser confundido com a apropriação indébita, pois nessa posse direta desviada da coisa é precedente concedida ao agente pelo próprio dominus, pelo próprio titular
da coisa. E aqui, eis uma diferença entre o furto com abuso de confiança e apropriação indébita. Ainda, nós temos o furto praticado durante o perigo do sossego noturno, o que é perigo do sossego noturno, o repouso noturno, né? E, por fim, a violência como elementar do roubo, segundo dispõe o projeto, não é somente a que se emprega para o efeito de apreensio da coisa, mas também a exercida pós-facto, para assegurar o agente, em seu proveito ou de terceiro, a detenção da coisa subtraída. Então, é importante salientarmos que, de acordo com o Código Penal de 40, em especial a exposição de motivos da parte especial, uma das elementares do roubo é a violência. E a violência ela pode ser empregada seja antes, seja pós-facto, após a subtração, visando ao próprio agente assegurar a coisa em seu proveito ou de terceiro. Tá? Enfim, depois, até mesmo do furto e roubo, nós temos diversas modalidades, que é a extorsão, tá? Da usurpação também, que significa a alteração de limites, a usurpação de águas e o esbulho possessório, tá? Enfim, e a apropriação indébita, que é chamada do latim de furto impróprio, tá? Ou seja, um furto impropriamente dito, ou assim considerado, né? O estelionato, no artigo 171, com a duplicata simulada, né? Enfim, tudo isso, notem vocês, que passou a ser previsto na parte dos crimes contra o patrimônio. Então, notem que a abrangência de proteção do direito penal ela é mais ampla que propriamente a do Código Penal Republicano de 1890. Tá? Ela é mais ampla, até mesmo, para que vocês tenham ideia, porque no patrimônio está incutido a questão do poder, da relação de domínio, da propriedade, da posse, né? As mais diversas relações envolvendo o patrimônio e não somente a propriedade. Então, tudo isso é importante que se diga. Então, se nós formos avaliar o que é o patrimônio, né? O patrimônio, como vocês podem notar, é o conjunto de bens ou interesses de valor econômico pertencentes a uma pessoa. É o conjunto de bens ou interesses de valor econômico pertencentes a uma pessoa. Esse é o conceito de patrimônio, o conjunto de bens ou interesses de valor econômico pertencentes a uma pessoa. Logo, o patrimônio tem como característica principal o seu caráter econômico. O patrimônio tem como característica principal o caráter econômico, ou seja, é avaliável, aferível em dinheiro ou pecúnia. Embora também esteja incutido nesse conceito de patrimônio, ainda que não sejam suscetíveis à venda, ainda que não possam ser vendidos, tanto o valor moral como a afeição do proprietário em relação a certo objeto. Então, o que eu quero falar para vocês, e vocês podem acompanhar, também se inserem no conceito de patrimônio os bens que, ainda que insuscetíveis de venda, tenham valor moral ou de afeição para o seu proprietário. Logo, chegamos à seguinte conclusão: os crimes contra o patrimônio são condutas que causam lesão ou expõem a perigo de lesão todo e qualquer bem ou interesse aferível, avaliável economicamente, seja de natureza privada, seja pública. Seja de natureza privada, seja pública. E aqui há de se deixar claro, portanto, todo crime patrimonial configura um ilícito patrimonial nocível,
um ilícito patrimonial nocível. Embora nem todo ilícito patrimonial próprio do cível configure crime patrimonial, por força do princípio da fragmentariedade. Por força do princípio da fragmentariedade. Inclusive, isso é aplicável até mesmo envolvendo a fraude, porque se a gente for discutir a fraude penal, ela é diferente da fraude civil, né, ou civil. Por exemplo, um ilícito civil, ele tem um conceito de fraude. Será que é diferente tal fraude em relação à fraude penal própria a caracterizar um crime patrimonial, a exemplo do estelionato? Obviamente que não. Nelson Gria, em sua obra Fraude Penal, já dissertava, analisando a melhor doutrina italiana, que a fraude civil a fraude civil tem o mesmo conceito que a fraude penal. Afinal, fraude é fraude. Eventual diferença radica, ou seja, eventual diferença está ligada ao ilícito, ao grau do ilícito. É certo que, por força do princípio da fragmentariedade, um ilícito civil não configura, via de regra, um ilícito penal, mas todo ilícito penal configura um ilícito civil, independentemente da fraude empregada. Né? Hungria já analisava isso, tenho até mesmo essa obra rara de Hungria. Né? Muitos colegas falam, olha, estou estudando a questão da fraude penal, só que não estou achando a obra de Nelson Gria, que foi uma tese por ele apresentada a título de livre docência para conseguir uma cadeira de magistério na Universidade do Rio de Janeiro. Né? Algo, pessoal, que assim, algo que é um dos pensamentos mais renomados, né? Mais renomados. Então, vocês podem notar que a proteção do patrimônio envolve essas nuances. Agora, é certo que o Código Penal, ora, ele relaciona a proteção do patrimônio com outros bens jurídicos. Por exemplo, se formos analisar, até mesmo no crime de roubo, há como elementar o emprego de violência ou grave ameaça. Nesse ponto, é indispensável que seja analisado o seguinte: não é atingido somente o patrimônio, né, da vítima, mas também no que diz respeito à sua incolumidade individual, à sua integridade física e psíquica, com a violência e grave ameaça. Com a violência e grave ameaça. É atingida, tá? Então, para que vocês tenham ideia, notem que há certos tipos penais que envolvem tanto a proteção do patrimônio como a proteção da incolumidade pessoal. Noutros casos também, como é o caso do crime de latrocínio, esse considerado hediondo também, é certo que vocês têm que ter em mente que envolve tanto como bem jurídico atingido o patrimônio da vítima, como a sua vida, né? Então, envolve como bens jurídicos atingidos, tanto o patrimônio da vítima, como a sua vida, Nisso no crime de latrocínio. E agora, nós não podemos também nos esquecer que no crime de roubo seguido de lesão corporal de natureza grave, há essa questão também da hediondez. Foi inserido como modalidade de crime hediondo, tá? Foi inserido como modalidade de crime hediondo. Então, isso é importante que se diga, vocês devem saber de tudo isso. Ainda, outro crime que é considerado patrimonial, embora envolva outros bens jurídicos, tá? Atingidos. O crime de extorsão mediante sequestro. Tá? Ou até mesmo o crime de restrição, o crime de extorsão mediante a restrição da liberdade da vítima, que é vulgarmente conhecido como sequestro relâmpago,
como sequestro relâmpago. Tá? É importante também, pessoal, avaliarmos aqui outras hipóteses previstas na parte especial. Tá? Por quê, pessoal? Se nós formos avaliar, notem vocês que, nesse caso, a parte especial também prevê crimes relacionados à proteção do patrimônio, né? Só que não especialmente nesse título que nós estamos estudando. Daí nós temos uma outra noção de patrimônio, o patrimônio público, o chamado erário, né? Ou também ao patrimônio da administração pública, nos casos dos crimes contra a administração pública. Eu destaco aqui o crime de peculato, artigo 312 do Código Penal, e o crime de corrupção passiva, quando envolve, por exemplo, desvio de verbas públicas, um crime formal. Tá? E ainda temos os crimes contra a propriedade material, artigo 184 do Código Penal. Por ora, nos interessa o estudo dos crimes contra o patrimônio que se relacionam ao próprio patrimônio do particular e, por vezes, seja tanto ao patrimônio como a outros bens jurídicos, né? Que, por exemplo, nós temos no crime de latrocínio, crime de extorsão mediante a restrição da liberdade da vítima e o crime de extorsão mediante sequestro. É certo, pessoal, e aqui eu trago Nelson Hungria, tá? E aqui nós temos os seus comentários ao Código Penal. Eu tenho todos os volumes, não sei se vocês estão visualizando, né? Aqui eu manuseando os seus volumes, tá? Mas é importante que vocês possam acompanhar, tá? Notem vocês, eis aqui a obra do Nelson Hungria, não gostaria que ela estivesse nesse estado, tá? Mas é uma obra antiga, tá? Mas para que vocês possam acompanhar, eis os comentários ao Código Penal, né? Os comentários ao Código Penal de Nelson Hungria. Eu destaco ainda, pessoal, Bento de Faria, tá? Vocês têm que se remeter aos clássicos, tá? Bento de Faria, tá? Bento de Faria, em seu Código Penal brasileiro, tá? E ainda, pessoal, destaco Basileu Garcia, tá? Basileu Garcia. Vocês podem acompanhar aqui, ó, Basileu Garcia, tá? É indispensável, pessoal, a leitura desses clássicos, tá? E até mesmo me reportando à Hungria, para que vocês possam ter ideia do que nós estamos estudando, né? O que acontece? Ele fala desse âmbito de proteção, né? Dos crimes contra o patrimônio, à luz do Código Penal de 40. Segundo a Hungria, crimes contra o patrimônio podem ser definidos como espécies de ilícito penal que ofendem ou expõem a perigo de ofensa qualquer bem, interesse ou direito economicamente relevante, privado ou público. A nota predominante do elemento patrimonial é o seu caráter econômico, como nós bem falamos, o seu valor traduzível em pecúnia, mas cumpre advertir que, por extensão, também se dizem patrimoniais aquelas coisas que, embora sem valor venal, representam uma utilidade, ainda que simplesmente moral, valor de afeição. Notem a profundidade, pessoal, do Hungria, à época, né? A cultura dele, para o seu proprietário. Na defesa do patrimônio, o direito penal, à parte a sua sanção específica, pena criminal e o caráter de regra publicístico e indisponível da sua tutela, nada tem de constitutivo, é apenas sancionatório de normas do direito privado. Como instituto jurídico, o patrimônio é conceituado e disciplinado exclusivamente pelo direito civil ou comercial. Para reforçar a sua tutela, recebe o direito penal sem tirar nem pôr do direito privado. Não existe um patrimônio de direito penal diverso de um patrimônio de direito civil. A diversidade formal na proteção do patrimônio entre as sanções penais e as sanções civis, e nem todo ilícito civil patrimonial é também ilícito penal ou crime patrimonial, mas no tocante à estruturação conceitual ou tratamento normativo do patrimônio,
a quase integral identidade ou coincidência entre os dois ramos do direito, tá? E daí ele traz Angelotti, né, da doutrina italiana. Ele analisa, inclusive, pessoal, o código de Rocco da Itália, então vigente, no que diz respeito a essa questão do patrimônio, né? Ele fala até mesmo, né, de Rocco, de Arturo Rocco, l'oggetto del reato, i reati patrimoniali violano certo diritti subjetivi che non espressione sintetica potremmo dire diritti subjetivi patrimoniali, né? Ou seja, portanto, aqui ele analisa que o próprio crime patrimonial viola certos direitos subjetivos que são expressões sintetizadas dos direitos subjetivos patrimoniais, né? O direito real, por exemplo, propriedade, posse, o direito de crédito, né? Ma questi diritti non esistono già in forza delle norme del diritto penale, bensì in forza del diritto privato, civile, diritto delle cose, diritto delle obbligazioni. Então, notem que ainda, se a gente for avaliar, o conjunto patrimonial é aquele trazido do direito civil. Antes, nós tínhamos somente a questão da propriedade tutelada no direito penal, depois tivemos uma ampliação do patrimônio, e o patrimônio, o mesmo definido no direito civil, é aquele objeto de proteção no direito penal, né? Só que aí se valendo do princípio da fragmentariedade. Então, vocês estão vendo, pessoal, assim, algo que é muito importante. E Hungria vai mais além, né? Hungria vai mais além. Notem vocês, que eu trago aqui, né? Tem-se objetado que o direito penal atribui ao patrimônio uma noção mais ampla que a do direito civil. Tanto assim que reconhece crime patrimonial ainda quando se trata de coisas sem valor econômico ou de valor puramente sentimental. É furto a subtração, por exemplo, de um amuleto sem valor de troca ou de um anel de cabelos que se guarda como lembrança da pessoa amada, né? Olha isso. Ora, não é exato que tais coisas pelo direito civil não façam parte, por extensão, do patrimônio, posto que se lhes não pode negar um valor de utilidade, embora tão somente em relação à pessoa que pertence. Tira-las arbitrariamente do dominus, ou tirá-las, arbitrariamente do dominus, não deixa de ser ilícito civil. O direito civil não se alheia ao chamado valor de afeição. Permite, no caso, a reivindicatio, e se impossibilitada a restitutio, não concede a sanção do ressarcimento. Vem isso da impraticabilidade de se determinar a equivalência pecuniária, e não porque considere indigno de tutela o simples valor de afeição. E aqui ele traz até mesmo a melhor doutrina espanhola, Fischer, los daños civiles e sua reparação. Né? Enfim, então vocês viram, pessoal, que essa questão ela sempre foi avaliada, né? E vai de encontro com o que nós estamos falando aqui, tá? Lembrando que o legislador de 40, Hungria, né? Ele se preocupou até mesmo em trazer modalidades vinculadas ao préter-dolo, né? Como nós bem dissemos ali, o patrimônio, dolo no antecedente, no sentido de causar o roubo, e culpa no consequente, no sentido de causar lesão corporal ou até mesmo a morte. Certo pessoal, também que nós temos o crime fim, né? Para a prática do crime meio. Né? O crime fim, pessoal, vamos supor, seria o roubo, que envolveria como crime meio a ameaça ou a lesão corporal. Para o roubo, necessariamente, eu tenho que praticar a ameaça, que é a grave ameaça, ou a violência,
para a prática de um crime fim. Hoje, para deixar claro, muitos dizem respeito, muitos falam, inclusive, que nem sequer seria crime fim e crime meio, seria o crime complexo. O crime de roubo, por exemplo, ele é caracterizado ele é tipificado com base em crimes autônomos, que uma vez em conjunto dão a roupagem de roubo, né? Portanto, nós temos essas introduções e até mesmo para que vocês tenham ideia, o crime de furto, artigo 155, ele tem como artigos correspondentes no Código Penal italiano, artigos 624 a 627, Código Penal suíço, artigos 137 e 138, o Código francês da época, nós estamos no Novo Código francês, que é de 94, mas antes, o Código Penal francês, à época, tipificava o furto nos artigos 379 a 381, assim como no belga, no espanhol, no dinamarquês, no japonês, né? Enfim, para que vocês tenham ideia, pessoal, portanto, eis uma síntese da evolução da proteção do patrimônio, tá? Estão entendendo até aqui, pessoal? Fui claro com relação a isso, tá? Agora, é certo, pessoal, para que vocês tenham ideia, até avançando nos nossos slides, tá? Nós temos uma primeira modalidade que é indispensável o seu estudo, tá? Que é indispensável o seu estudo. E o Código Penal, ele necessariamente, ele procurou velar muito pela redação do chamado crime de furto, Se nós formos analisar na época, né, nós temos diversos autores, como Mantini, em Trattato del Furto, de 1926, e Trattato di Diritto Penale Italiano, em seu volume 9. Assim como também temos aqui Crivellari, dei reati contro la proprietà, de 1887, tá? Puglia, dei delitti contro la proprietà, in Trattato di Diritto Penale, né? Enfim, e Hungria se inspirou muito nesses autores, tá? E daí, notem que a previsão do furto no Código Penal de 40 é do artigo 155, tá? 155. Se formos avaliar, né, o artigo 155, que é o furto, tem a seguinte redação: subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Nós estamos diante de um crime de médio potencial ofensivo, né? E que, tendo em vista que a pena mínima não ultrapassa a 1 ano, ou seja, é igual a 1 ano, nos termos do artigo 89 da Lei 9.099 de 95, é possível a concessão da chamada suspensão condicional do processo. Nesse ponto, notem que tornou-se possível, outro sim, a concessão ou até mesmo a afirmatura do ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal. E por que eu destaco o Acordo de Não Persecução Penal? Porque o Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do artigo 28A, ele é possível quando a pena mínima combinada em infração penal não ultrapassa 4 anos. Se não ultrapassa 4 anos e o próprio acusado tenha confessado formal e circunstancialmente o delito, notem, pessoal, o que é confissão circunstancial? Basta que o agente fale, eu furtei. Significa que ele tem que confessar tudo, como praticou, de que modo praticou, com quem praticou? Não. É uma confissão circunstancial. Difere-se a confissão circunstancial da chamada confissão circunstanciada.
Porque na confissão circunstanciada, significa que o agente ele deve confessar em sua plenitude, com todos os seus detalhes. A confissão circunstanciada era originariamente prevista no projeto anticrime, na sua redação original, na forma de projeto, ainda sem a entrada em vigor da lei. E também na resolução 183 do Conselho Nacional do Ministério Público, tá? Isso foi alterado, tá? E lembrando, pessoal, que é diferente, pessoal, porque o legislador no nosso país, com a lei anticrime, ele quis se espelhar em legislações tal como a alemã, assim como a italiana. Lá na italiana nós temos o pentadiamento, né, que significa, por exemplo, uma espécie de acordo de não persecução penal, só que lá é uma roupagem totalmente diferente, pessoal, no que diz respeito ao conceito de vamos dizer assim, habitualidade para a prática de crimes, profissionalidade, tem um conceito totalmente diferente daquele que foi apoderado no nosso país. Houve uma distorção com todo respeito a certos institutos, né? Mas é certo, pessoal, em suma, que em se tratando até mesmo de acordo de não persecução penal, ele é cabível aqui no crime de furto, tá? Muito se discute ainda sobre transformar o crime de furto em crime de ação penal privada ou de ação penal pública condicionada à representação. Por quê? Porque o bem jurídico patrimônio é um bem jurídico disponível, dispensável, né? Melhor dizendo. Então, vamos até mesmo falar assim, é disponível, porque o titular ele pode abrir mão desse bem, né? Então, por quê? Por qual razão o crime de furto seria um crime de ação penal pública incondicionado, né? Em regra, ele é. Mas por qual razão nós deveríamos mantê-lo com essa roupagem? Ainda, avançando no parágrafo 1º, a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Há aqui o chamado furto agravado, pessoal. E notem que, à época, o repouso noturno, assim mesmo de certa Hungria, diz respeito ao momento do dia em que a cidade repousa. Não só as pessoas, mas a cidade. E isso dá aso, dá margem a maior facilidade na prática do crime patrimonial, notadamente do furto. Só que se formos avaliar hoje em dia, o que podemos considerar como repouso noturno? A gente vai avaliar isso no encontro próprio. Será que o repouso noturno na Avenida Paulista existe? Uma avenida em que até mesmo São Paulo, por conta da sua pungência, não para. Numa Times Square, em Nova York, obviamente, nós não aplicaríamos essa tipologia em homenagem ao princípio da territorialidade da lei penal, mas, se formos avaliar o sentido e alcance de repouso noturno, é certo que tal pode variar de acordo com dada localidade. Se cidades mais interioranas, o que podemos considerar como repouso noturno, em capitais, né? E até mesmo se tratando de fusos horários diferentes, tá? Enfim, ainda, crime de furto privilegiado, aquele até mesmo a qual foi feita a remissão por Nelson Hungria. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Equipara-se a coisa móvel, ainda nos termos do parágrafo 3º, a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico, ou qualquer outra que tenha valor econômico, tá? Então, nós temos essas questões importantíssimas que vocês devem, né, ter em mente. E ainda, o que eu destaco, tá? Furto qualificado. Inclusive, pessoal, as qualificadoras,
foram até mesmo objetos de alteração, pela lei anticrime, o pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019, máxime, principalmente no que diz respeito a hediondes, tá? Já caminhando para o final do nosso encontro de hoje, qualificadoras pelos meios de execução. Parágrafo 4º, a pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa, se o crime é cometido, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. 2, com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. 3, com emprego de chave falsa. 4, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Parágrafo 5º, a pena de reclusão de 3 a 8 anos, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Posto isto, tá? O que eu quero falar para vocês aqui por um instante, tá? O que eu quero falar para vocês aqui por um instante. Diz respeito à própria lei anticrime, tá? Para que vocês tenham aí ideia, tá? Só um minutinho, que daí a gente já vai andar aqui com vamos prosseguir com a nossa aula. Só abrindo aqui a lei anticrime, lei 13.964, para que vocês tenham ideia na alteração dessa lei no bojo do Código Penal e na lei dos crimes hediondos. Tá? Ou seja, o que eu quero falar para vocês, tá? Lei 8.072 de 90. Vou até abrir diretamente, pessoal, na lei dos crimes hediondos, para que vocês possam acompanhar aí na tela, tá? Só um minutinho, lei 8.072 de 90, está processando aqui, vocês já vão acompanhá-la aí na tela, tá? Deixem-me compartilhar aqui, já compartilhando, lei 8.072 de 90. Pessoal, notem vocês, se a gente for avaliar o artigo 1º da lei 8.072 de 90, que dispõe sobre os crimes hediondos e assemelhados, agora conta com uma nova modalidade de crime hediondo. Qual que é essa nova modalidade, pessoal, em se tratando de furto? Eu destaco, inciso 9º do artigo 1º. Então, artigo 1º, inciso 9º, que assim dispõe. Também é considerado hediondo o furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, que é previsto no artigo 155, parágrafo 4º. Qual que foi o objetivo do legislador? Nós tivemos recentemente a prática de diversos furtos em caixas eletrônicos, mediante o emprego de explosivo ou de artefatos análogos, né? Por vezes, até mesmo capitaneados por facções ou organizações criminosas. Então, qual que foi o objetivo do legislador? Prever, assegurar um maior recrudescimento no tratamento penal a esses crimes, tá? Recrudescimento transformando-os em crimes hediondos. Então, por exemplo, no que diz respeito à progressão de regime, que agora se dará em termos percentuais, nos termos do artigo 112 da LEP, né? No que diz respeito à concessão de benefícios, notem que as formalidades, os requisitos a serem cumpridos pelo acusado e até mesmo, por que não condenado, são mais amplas e mais rigorosas, tá? Por isso, respondendo também, até mesmo uma pergunta então formulada no início da aula, que nós até havíamos proposto aqui. A lei ou o projeto, né, o pacote anticrime, trouxe alguma alteração em se tratando de hediondez no âmbito dos crimes patrimoniais? Sim, hoje, em regra, crime patrimonial, nesse caso, um crime de furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, é crime hediondo,
tá? Nos termos do artigo 1º do inciso 9º da Lei 8.072 de 90. Figura esta que tem previsão no artigo 155, parágrafo 4º-A. Além disso, notem que o roubo, eu destaco, tá? Notem outros crimes patrimoniais, eu já antecipo. O roubo, circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, e qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte, notem que todas essas modalidades, né? Antes nós tínhamos até o roubo aí qualificado pela morte, que é o latrocínio, que já era crime hediondo. Hoje, notem que todas as modalidades, ao menos em sua maioria, né? Seja a de lesão corporal grave como consequente, como resultado involuntário, seja pela morte, seja o roubo circunstanciado, que é causa de aumento de pena, pelo emprego de arma de fogo, ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, ou ainda circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, são crimes hediondos. E aqui de se deixar claro que esse roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima não se confunde com a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima. Nós vamos estudar tudo isso, tá? Que se ocorrer a lesão corporal ou a morte, será considerado como crime hediondo. E também a extorsão mediante sequestro na forma qualificada é crime hediondo. Portanto, analisamos as questões introdutórias, né, aqui dos crimes patrimoniais, e já entrando até mesmo nos crimes contra o patrimônio, só para terminarmos de ler aqui, né, até mesmo o parágrafo 6º, a pena é de reclusão do artigo 155 de 2 a 5 anos, se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Essa alteração foi trazida pela Lei 13.330 de 2016. Então, em determinadas regiões do país, tornou-se ainda mais comum a subtração de semoventes domesticáveis, pessoal, de produção, né? Com um abatimento, né? não abatimento, mas nesse caso, ainda que abatidos, melhor dizendo, ou divididos em partes no local da subtração, né? E ainda, pessoal, há o furto de coisa comum, que envolve o condomínio, né? Subtrair, nos termos do artigo 156, o condômino, coerdeiro ou sócio, para si ou para outrem, quem legitimamente a detém a coisa comum, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. E o que eu destaco, pessoal, só para terminarmos, o que nós podemos falar, portanto, do furto é o seguinte: quais são os elementos do furto seguindo Nelson Hungria? 1. A subtração. 2. O assenhoramento, a finalidade, a intenção de assenhoramento definitivo da coisa. E 3. A coisa res deve ser coisa alheia móvel. Né? Ou seja, a intenção de ter para si definitivamente a coisa é conhecida do animus rem sibi habens, né? Ou para si ou para terceiro. De modo que, se não houver a finalidade de assenhoramento definitivo, nós estamos falando de fato atípico, eis que é ausente o dolo de subtrair do agente, que daí nós estaremos no campo do furtum usus, ou seja, do furto de uso, que é o que nós vamos estudar aí ao longo das nossas próximas aulas. Tudo bem? Então, eu agradeço a atenção de todos, uma satisfação acompanhá-los aqui. Daremos continuidade ao estudo dos crimes contra o patrimônio
notadamente do crime de furto, no nosso próximo encontro. Obrigado e até mais.